Vamos falar de Porto Alegre, né, com um personagem importante da cidade que desempenhou várias funções ao longo da história, né, foi vice, foi prefeito, conhece a cidade, está aqui conosco no estúdio. O ex-prefeito José Fortunati. É um prazer recebê-lo, prefeito. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. É uma grande alegria estar contigo novamente. Sempre é uma grande satisfação estar aqui na Band. Eu prezo muito a Band pela sua linha editorial democrática, aberta, extremamente ampla e participativa. Então é sempre muito bom estar aqui. E o prefeito não foge de tema nenhum e fala sobre os assuntos sempre com parcimônia, sempre com cuidado. Mas eu gostaria de falar da capital um pouco porque me chamou a atenção uma foto que foi postada pela deputada federal Maria do Rosário. Eu vou pedir para o Christian colocar a foto no ar. Ela é pública. A Sim. Deputada publicou, todos aparecem na foto. Está no Instagram. Está no Instagram, é público, né? Com a concordância de todos. Com a concordância de todos. Então está ali o Roberto Robaina, a Luciana Genro, a Maria do Rosário e o José Fortunati. E me chamou a atenção essa foto, o encontro em que a Maria do Rosário menciona que o senhor foi convidado a colaborar com ideias para um programa para Porto Alegre. O senhor está descontente com os rumos de Porto Alegre e por isso está conversando com integrantes da oposição? Eu acho que mais do que estar descontente ou não, é aquela história de quem já foi prefeito, de quem gosta da cidade, de quem é morador da cidade, sendo convidado para contribuir exatamente para o aperfeiçoamento da cidade. Sim. Porque, independentemente de quem seja o prefeito, e hoje o prefeito Sebastião Melo, que foi meu vice-prefeito, obviamente o prefeito acerta e o prefeito erra, é normal. O prefeito dá maior ênfase em alguns assuntos, menos ênfase em outros assuntos. Então, até me perguntaram, tu vai ser oposição? Não se trata de oposição, se trata de colaborar com pessoas que querem que eu, obviamente, participe do processo, ajude a pensar a cidade, reflita sobre os pontos que são positivos, isso para mim tem que ser mantido e aperfeiçoado, e os negativos, os que vierem a aparecer, de que forma, não de forma paternalista, não demagógica, mas de forma concreta, a gente possa resolvê-los. Para mim, esta é a discussão fundamental que nós temos que fazer para 2024. E por que é que eu estou disposto a participar deste debate? Porque, infelizmente, Macalossi, a política tem perdido um pouco do seu conteúdo programático nas últimas 2018, 2022 é um exemplo muito claro disso. Mais agressões, as pessoas não estão dispostas a discutir projetos, ideias, programa. Simplesmente, outro é a favor de um candidato, a favor de outro, a favor de um partido, a favor de outro, e pau em quem não pensa da mesma forma. Eu quero romper com isso, não é o meu estilo, tu me conhece. Sim. O senhor é um homem do consenso. Exatamente, busco consenso. Então, eu quero contribuir para buscar consenso. Se tiver, eu estou tendo coisas positivas, eu vou, obviamente, referendar. Tendo coisas que a população entenda que não são adequadas, bom, vamos buscar uma solução adequada, não demagógica, nem populista. Agora, isso me leva a uma segunda pergunta. Uma óbvia segunda pergunta. O senhor disse aqui que vai colaborar com quem eventualmente lhe chamar para dar ideias, para discutir a cidade. E a minha pergunta é a seguinte: estabelecendo que o senhor foi chamado por essas figuras políticas do campo da oposição, o senhor em algum momento foi, recentemente, ou até desde o início, convidado pelo prefeito Melo e pelos seus apoiadores para fazer o mesmo? Ou o senhor foi ignorado? Deixado de lado? Não digo nem ignorado, porque o Melo tem o seu grupo político, o grupo que está na prefeitura, e certamente se vale dele para conformar a atual gestão e pensando a próxima gestão. Então, naturalmente, com isso eu estou excluído. Em momento algum fui convidado, e por isso não tem nada a ver com retaliação ou coisa parecida, simplesmente eu quero pensar a cidade, estou disposto a pensar a cidade. Tenho refletido isso, e não somente com a deputada Maria do Rosário, a deputada Luciana Genro, o vereador Roberto Robaina, só para deixar claro, eu estive conversando com o pessoal da Rede Sustentabilidade, que me chamaram a mim, a Regina, que já foi inclusive da rede, já estive com o PDT,
o presidente Romildo Bolzan, Carlos Lupe, refletindo sobre isto. Já estive com o PSB, Mário Brooks, Maria Augusta Feldman, Renato Oliveira, ou seja, são grupos com quem eu tenho relações políticas. Mas todos os grupos de oposição, no caso. Nesse caso, todos os grupos de oposição. Ponto. E quem quiser entender isso, entenda, né? Agora, a outra pergunta que vem é a seguinte. Sendo que o senhor está dialogando... Estou cometendo uma injustiça. Agora me dei conta do seguinte. Não, também fui chamado pelo presidente Vitinho do PP. Que é situação. É situação. Para não cometer uma injustiça com o Vitinho. Me desculpe, Vitinho. Perfeito. Mas que não é um partido... É um partido de situação, mas não integra, digamos, a chapa que está hoje no Executivo, né? Porque o vice-prefeito é do PL e o prefeito é do MDB. Exatamente. Bom. Aliás, o PP teve candidato nas eleições de 2020, que foi o ex-prefeito Paim. Isso. Exatamente. Que agora não é mais o PP também. Prefeito Fortunati, outra pergunta que me ocorre. O senhor falou sobre coisas boas e coisas ruins, ações e omissões, ou eventuais, digamos, prioridades que cada prefeito pode ter, mas no cálculo geral, na média que o senhor pode fazer, a cidade vai bem ou vai mal? Sabe que não é uma resposta simples, até porque uma cidade ela é complexa, né? Então nós teríamos que aqui fazer um detalhamento de área por área, e não o farei porque em muitas delas eu ainda não me aprofundei. O que eu sinto? Eu faço parte ainda do chamado Movimento Pró Frente Ampla, que nasceu no gabinete do vereador Marcelo Scarbosa. Eu fui convidado para fazer parte desse grupo e nós começamos a realizar reuniões em regiões da cidade, chamada roda de conversa. Muito positivo. Por quê? Porque isso acaba aproximando a gente. Eu que moro no centro da cidade, no centro histórico da cidade, transito, mas não tanto quanto transitava antes, eu voltei a me reconectar com a cidade a partir exatamente dessas rodas de conversa promovidas pelo Movimento Pró Frente Ampla. Então eu acho que isso é fundamental. Disse claramente tanto para a deputada Maria do Rosário, Luciana e o Roberto Robaina, de que é fundamental que esse mecanismo, esse tipo de reflexão seja feito por quem realmente está lá na ponta. Não é uma questão partidária, porque às vezes o viés partidário, eu sempre fui um cara partidário, então eu conheço bem partidos políticos e o que a sua militância pensa, às vezes o viés partidário acaba deturpando um pouco o verdadeiro problema que a comunidade vive. Então é importante que se faça uma roda de conversa, como lá na Restinga, de forma aberta. Participe quem desejar. Não interessa estar afiliado ao PT, PSOL, PMDB ou coisa. Não, participe quem quiser contribuir. Então, para mim, este é o debate que deve ser feito para a gente voltar a compreender, no meu caso, voltar a compreender melhor a cidade. Você acha que, de certa forma, os agentes políticos que estão no poder estão um pouco desconectados da realidade? Não, tem que se fazer justiça ao prefeito Melo. O prefeito Melo é um prefeito batalhador, sem dúvida nenhuma, é um prefeito que, como se diz na gíria política, mete o pé no barro. Mas eu acho que a equipe dele, não a totalidade, mas muita gente está desconectada. É a impressão que eu tenho. E acha que isso pode criar uma percepção negativa da administração municipal em áreas da cidade? Macalossi hoje, de forma muito clara, do jeito que eu sempre sou. Se nós tivéssemos eleições hoje, dia 27 hoje, né? Hoje 27 de dezembro. Chega a final do ano, a gente se atrapalha. Sim. Dia 27 de dezembro, eleições hoje, eu não tenho dúvida, o Melo leva fácil esse processo. Mas nós não iniciamos o processo eleitoral, não iniciamos o processo de reflexão. Então é um debate que certamente a cidade vai fazer. Porque hoje, passa muito aquela história, o prefeito está bem ou não está bem? Então o sujeito não está muito bem informado e acaba opinando não de uma forma profunda, mas de uma forma muito superficial.
Na medida em que o debate eleitoral começa a acontecer, obviamente o prefeito é atacado e ele se defende, ele mostra. Então, me parece que aí, exatamente neste debate, é que nós saberemos até que ponto realmente o prefeito Melo continuará tão favorito quanto é hoje ou não. O senhor foi quadro do Partido dos Trabalhadores, foi vice-prefeito de Raul Ponte. Exatamente. E depois fez um movimento de saída desse campo da esquerda tradicional e foi para o centro. O senhor está no União Brasil, que é um partido de centro, por acepção e por autodenominação, inclusive. E a sua posição política, aliás, me parece essa nesse momento. Exatamente. Com isso, com este encontro, o senhor está fazendo um aceno aos seus ex-correligionários? Não, não é um Ou eles estão fazendo um aceno para o senhor? Não, eu diria que a arte da política é a conversa, é o diálogo, é o debate. O que não dá, como alguns fazem, simplesmente porque o cara pertence, o elemento é filiado a XYZ, não conversar, não dialogar, não trocar ideias. Então esse é um pressuposto que para mim é um pressuposto burro. Eu acho que o Lula, digo isso para o pessoal do PT, o Lula deu um grande exemplo quando formou a chapa com o Alckmin, que vem do PSDB e hoje está no PSB, formata realmente uma Saiu frente... do PSDB, mas dizem alguns que o PSDB não saiu dele. Pode ser. Por quê? Porque, a grosso modo, o Alckmin continua pensando o que ele sempre pensou. Sim. Isso que é o meu caso. Eu posso ter mudado de sigla partidária, mas quem conhece Fortunato no dia a dia continua defendendo as mesmas coisas, mesmas ideias, mesmos projetos, mudando aqui ou acolá, a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. Então eu acredito que a sinalização que tanto a deputada Maria do Rosário, a deputada Luciana Genro, quanto o Roberto Robaina me passaram, e essa foi a sinalização que eu entendi, é que eles querem fazer um amplo diálogo com a cidade. Querem fazer um diálogo que ultrapasse simplesmente um campo ideológico. O campo ideológico que aí é formatado de uma forma muito forte pelo PT, pelo PSOL, né? Tanto que ontem, nós conversamos com a deputada Maria do Rosário ontem aqui no Bastidores do Poder. Uma das perguntas que eu fiz a ela, eu gostaria do seu comentário sobre a minha pergunta. Certo. A minha pergunta a ela foi a seguinte: mencionamos o Alckmin. Perfeito. Mencionamos essa construção política do presidente Lula com o Alckmin como um aceno ao centro. Perfeito. E eu perguntei: José Fortunati seria o seu Alckmin? Bom, não seria o vice dela, com certeza não, porque há uma composição hoje sendo construída entre PT e PSOL. Então, isso é uma coisa. Mas talvez... Mas é mais difícil de fazer uma construção ao centro colocando o PSOL como vice, que é um partido mais à esquerda que o PT. Perfeito. Eu me colocaria, entre aspas, como Alckmin, talvez, coordenando a elaboração do programa de governo. Entendido. Isto o Alckmin fez. Eu conheço o Alckmin, somos amigos pessoais, eu tenho o maior carinho pelo Alckmin. Sim. Dentro da minha postura de nunca exatamente olhar o agente público, homem ou mulher, pela sigla partidária, mas exatamente pelo o que ele tem a contribuir. E o Alckmin, para mim, sempre foi um grande gestor público. Sim. Até surgiu aquela história, durante as campanhas, chuchu, picolé de chuchu, porque... Mas ele assumiu isso. Aquela forma... Aliás, eu acho que nós precisamos cada vez mais de políticos que sejam caracterizados pela pasmaceira. Exatamente. É isso, tranquilo, sem... Eu estou farto de políticos que repercutem pela estridência. Dão berros, etc., como se isso convencesse alguém. Sim. O Alckmin sempre fugiu desse padrão. Sempre gostei da forma de gestão, um grande gestor, como governador de São Paulo, ele mostrou como é um grande gestor, e hoje está aí mostrando. Eu acompanho muito as atividades do vice-prefeito e ministro, e sei exatamente como ele está conseguindo construir acordos que ultrapassam simplesmente a questão partidária. Sim. O senhor mencionou antes um cenário eleitoral que pudesse se dar hoje, dia 27. O senhor mencionou que se a eleição fosse hoje, se Sebastião Melo concorresse à reeleição, o prefeito não disse que objetivamente concorrerá à reeleição. E ele nem pode fazê-lo, né? Sim. Legalmente existe esse problema. Mas é candidato. Entre nós os ouvintes da Band... a gente sabe que a reeleição é um fato que vai se colocar no tabuleiro em 2024. Mas o senhor disse que ele venceria a eleição hoje. E me parece os números aí dos institutos apontam para isso. Agora também é fato que na última eleição municipal
A última eleição municipal, não. A última eleição, na eleição presidencial, eleição nacional, a esquerda venceu na capital. Ou seja, o eleitor porto-alegrense foi à urna e digitou 13. No primeiro turno, Edgar Preto venceu em Porto Alegre. Perfeito. Nos 2 turnos, Lula venceu em Porto Alegre. E o Eduardo Leite venceu no segundo turno, em Porto Alegre, com uma votação extraordinária aqui em Porto Alegre. Em função do apoio do PT. Em função do apoio do PT. Essa disposição de votar 13, na sua avaliação como político, é uma tendência que pode ser trabalhada? E pode reverberar na eleição municipal? Eu acho que não é tão simples, Macalossi. Eu compreendo, eu converso com as pessoas, eu ando pelas ruas, as pessoas param para falar comigo, eu tenho N amigos aqui no meu WhatsApp, eu participo de grupos de esquerda, de direita. O que eu percebo é que aquela polarização que o Brasil conhece, que findou em 2022, o processo eleitoral, ela continua presente com muita contundência. Uhum. Eu te diria o seguinte, arredondando números, óbvio aqui que não quero usar matemática, como realmente a ciência exata que é, mas eu não tenho os dados oficiais de Porto Alegre, mas no país nós sabemos, 30% das pessoas se dizem simpatizantes ao PT, e em torno de 25% ao PL, ao Grupo Bolsonaro. Bom, óbvio que buscando um pouco mais, a gente vai chegar à conclusão de que a polarização estará presente em Porto Alegre mais do que em anos anteriores. Eu, quando enfrentei o processo eleitoral em 2012, me elegi no primeiro turno, o PT tinha candidato, aliás, um belo candidato, um grande candidato, o deputado Adão Vilaverde. O PCdoB tinha uma grande candidata, Manuela Dávila. Nós tínhamos vários candidatos que, obviamente, faziam frente com muito vigor naquele processo. Se nós estivéssemos no patamar de hoje, com a polarização tão forte, talvez eu não atingisse os 65,22% no primeiro turno. Naquele momento, o que pesou em Porto Alegre? As pessoas olhavam e diziam, bom, quem pode continuar administrando? Eu era prefeito, quem pode continuar administrando bem a minha cidade? O Fortunato está bem. Então, me deram um voto de confiança pela gestão da cidade. Uhum. Em 2024, isso vai acontecer, eu acho que uma parcela vai continuar votando em quem ele acha que pode ser o melhor gestor para a cidade. Ou aprovando ou não o Melo, ou aprovando ou não um outro candidato. E uma outra parte... E aí é difícil precisar hoje, vai pela polarização, ou seja... Quem é o candidato da esquerda, quem é o candidato de direita, enfim. Aqueles que votarão independentemente de quem seja e os que votarão contra independentemente de quem seja. Para mim é isso, mas tem um percentual, uns 40%, 30%, é muito difícil hoje precisar, que teremos que ser convencidos em cima da gestão da cidade. Para mim este é o ponto fundamental. Então, teremos, a grosso modo, 1/3 que vota na esquerda, 1/3 que vota na direita e teremos 1/3 que terá que ser convencido. Uhum. Óbvio, se tu olhares, não, mas 2022 o Lula ganhou, o Edgar Preto ganhou, mas especialmente na questão nacional, a gente não pode ignorar que havia uma polarização total. Aí não tinha margem de manobra. Ou era a favor do Lula, ou era a favor do Bolsonaro. Ou era contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Eu acho que nas eleições municipais este contra-contra não é tão forte, não vai aparecer de forma tão contundente quanto em 2020. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, aqui no Bastidores do Poder. Prefeito, o meu interesse aqui, obviamente, é ouvi-lo, senhor conhecedor de política, um homem com uma trajetória inequívoca, né? Veio da esquerda, foi para o centro, foi prefeito de Porto Alegre, é um sujeito respeitado pela história, pelo trabalho. Meu objetivo aqui não é criar cisânia. A cisânia depende mais das suas respostas do que das minhas perguntas. Com certeza. Então eu vou fazer mais uma e daí o senhor decide se o senhor vai provocar uma cisânia ou não. Na eleição de 2020, quando o senhor acabou tendo uma candidatura que não foi bem sucedida por conta de um problema jurídico... Com o vice. Com o vice. Nem era seu problema, era do vice. Exatamente. Né? Aquilo
mudou a eleição, sem sombra de dúvida, a sua desistência do processo. O senhor poderia até ter ido adiante com o processo, mas seria sub júdice. Exato. Causaria insegurança Confusão, jurídica, né? Até mesmo para o seu próprio mandato, que o senhor poderia assumir, de repente ser cassado. O senhor fez... E foi isso que eu aleguei exatamente quando não recorri ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu lembro a época. A chapa já estava impugnada. Isso. Não, só, é importante esclarecimento, Macalossi, porque alguns dizem, tu desistiu. Não desisti. A minha chapa estava impugnada em função da impugnação do vice, e aí o TRE impugnou a chapa como um todo. Isso. O que eu abri mão foi de tentar um recurso junto ao TSE. Não tentei por quê? Porque ficaria sub júdice. Isso. Você poderia. Teria direito de peticionar. Não, o recurso estava pronto. Quer dizer que o recurso estava pronto. Mas uma avaliação política de cabeça mais fria, fez com que eu abrisse mão dessa possibilidade. Talvez as pessoas nem lembrem desse fato. Não lembro. Lembro que o senhor concorreu, mas talvez não lembrem do fato. E que eu desisti. E que desistiu, Não foi, pois não foi bem, desistir. mas sem sombra de dúvidas um fato importante para a história daquela eleição, porque muitos atribuem o efeito da desistência como fundamental até para a vitória do Sebastião Melo. E o senhor me corrija, mas à época, se eu não me engano, o senhor, quando retirou a candidatura, o senhor apoiou o Melo. Exatamente. O senhor apoiaria o Melo hoje? Dentro do novo quadro, certamente não. Por quê? O que mudou? Isso, aí vem essa pergunta. O que mudou de lá para cá? Mudou? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o Melo foi meu vice-prefeito, aliás, um vice-prefeito extremamente batalhador, correto, e por isso eu não tinha como não apoiá-lo naquele momento. Na medida em que eu estava me retirando do processo, ou seja, no momento que eu estava sendo retirado do processo, vamos deixar isso muito claro, eu tinha opção. Eu podia apoiar o Marquesan, ainda no primeiro turno, os emissários deles me procuraram, podia apoiar a Manuela, os emissários da Manuela me procuraram, ou o Melo. Eu acabei, exatamente por esse vínculo histórico que vinha da gestão, da nossa gestão, eu acabei apoiando o Melo. Fomos para o segundo turno. No segundo turno mantive o apoio ao Melo. Fui muito cobrado por gente ligada a mim, mas eu fiz isso de forma muito clara. O que mudou? Eu acho que o Melo que eu conheço há muitos anos, não é de hoje, o Melo vereador, etc., o Melo também sempre foi um cara de centro-esquerda. Lembrando que à época ele concorria, não nessa eleição específica, mas na anterior, ele concorreu com a Juliana Brizola como vice. Exatamente. Na eleição em que ele foi derrotado pelo Nelson Marquesan. Em 2016 eu era do PDT na época, então eu conheço bem a história, ajudei a construir essa solução, porque era isto. O Melo, na verdade, tinha muito esse perfil. Eu acho que o Melo deu uma grande guinada, especialmente com o bolsonarismo. Não sou nada contra que as pessoas sejam bolsonaristas ou qualquer coisa parecida. Só que o conceito que eu começo a perceber é que, na verdade, essa direita mais extremada, e o Melo não é um cara de extrema direita, vamos deixar isso também muito claro, mas tem todo um grupo dentro da prefeitura que comunga com isso, colocou em risco a democracia brasileira. Não tem como ficar imaginando que todo esse processo, do processo eleitoral, depois que culminou no dia 8 de janeiro, mesmo que as pessoas não tenham participado de forma ativa, mas estimularam ao longo do tempo. Sim. E isso me assusta, porque eu sou um democrata liberal, claramente um democrata liberal. O que significa o democrata liberal? Eu defendo o Estado democrático de direito com todas as minhas forças. Se o PT, e às vezes o PT também peca por isso, comete alguma coisa que eu entenda não ser adequado na preservação das chamadas liberdades, eu me confronto sem problema nenhum. Como exemplo, aquela história da regulação da imprensa. Eu sou contra, absolutamente contra. Por quê? Porque agora vem a questão das fake news, formação de um núcleo no governo para monitorar as redes sociais. Eu sou contra, porque quando o aparelho estatal começa a se mover em termos de cercear liberdades, já temos o Poder Judiciário que faz isso e ponto. Então eu sou muito crítico a qualquer ação que venha contrariamente
à democracia. E vejo que, infelizmente, um grupo que cresceu muito aqui em Porto Alegre tem esse viés, mesmo que hoje eles não digam abertamente, mas continuam com esse viés. Uma última pergunta, prefeito Fortunati, é a seguinte: o senhor disse que poderia colaborar num programa, até apoiar uma eventual candidatura, não estou aqui mencionando ninguém específico, mas o senhor teria disposição de voltar a disputar o paço municipal? Não, essa decisão está tomada, pensei muito. A partir de 2020 comecei a refletir sobre o meu futuro e especialmente no início deste ano fui convidado por vários partidos para pensar sobre esta possibilidade, e aí acabei decidindo não colocar o meu nome nem para prefeito nem para vereador da cidade de Porto Alegre em 2024. Convenci minha esposa, a Regina, que já foi deputada estadual, a concorrer. Ela certamente não. Ela decide, obviamente, é maior de idade, vacinada, mas a propensão lá em casa é de que tenhamos uma candidata, a vereadora, que é a Regina Becker. Muito bem. Ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, obrigado pela disponibilidade de vir aqui pessoalmente no Morro Santo Antônio para falar conosco. No Bastidores do Poder nós recebemos algumas mensagens, algumas críticas em relação às esquerdas, à direita. Eu vou destacar uma aqui que é elogiosa. O José Ricardo, nosso ouvinte, diz o seguinte: que coisa boa um político sereno. É isso, né? Acho felizmente, que a serenidade tem que se impor. Felizmente, Zé Ricardo, este é o meu jeito histórico. O Fortunati, que tem sangue italiano, né? Então, às vezes, tu também tem, né, Macalossi? Então, Macalossi, imagina. A gente já acaba explodindo, mas eu faço o possível para que isto não aconteça exatamente com decisões políticas. Eu já me equivoquei, tem coisas que, aquela história, se eu voltasse no tempo, claro, mas as informações que eu tinha no momento eram tais que me fizeram tomar aquela posição. Hoje, muda as circunstâncias. Muda as circunstâncias. História evolui, você conhece os fatos novos. Então, mas muito tranquilo, fico feliz, agradeço a oportunidade, Macalossi, de estar aqui nesta tarde que voltou a ficar quente, extremamente quente. Eu não sei porquê, mas algo me dizia que o senhor gostaria de falar sobre essas coisas. Eu achei que era oportuno. Eu te agradeço, gostaria mesmo, terminando o ano, uma certa prestação de contas política, não sobre fatos de forma concreta, mas sobre o meu pensamento. Eu vi aquela foto e pensei, essa é uma excelente pauta. Obrigado. Muito bem. Um bom ano a todos. Feliz ano novo, prefeito. E que 2024 seja um ano de paz, de amor, de disputa política, mas com respeito. Isso. Muito bem, José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre.